pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui da 10ª temporada do Vem Aí, podcast da NVIDIA, que já virou referência para quem gosta de inteligência artificial. 10 temporadas já deve ter o quê? Uns 50, 60 cases aí de empresas que a gente contou, Jomar? Por aí, um melhor que o outro. Com certeza. Jomar Silva é o cara que é responsável por trazer essas empresas todas para nós, ele é que faz a curadoria das empresas que vêm para cá pro Vem Aí, e é também diretor de relações com desenvolvedores da NVIDIA para a América Latina. Então, conhece todo mundo do mercado. Quer um contato com alguém? Quase todo mundo. São 1.500 startups já na região, fora as parcerias com universidades, hubs de inovação. 1.500 startups na região, mas assim, esse número tem crescido absurdamente. A gente começou, né, aqui, essa nova fase do podcast, eu lembro de vocês falarem de 300, 400, 500 startups dentro desse mundo. Foi assim. De repente a curva exponencial aí crescendo, Subiu. com tanta gente fazendo coisa legal com inteligência artificial, né? Tudo quanto é maluquice com IA que está sendo feito na América Latina, a gente está envolvido de alguma forma. É maluquice mesmo, porque tem muita coisa que até o pessoal de fora, quando olha, fala, não acredito que estão fazendo isso na América Latina. E tem. E se você tem uma maluquice aí, fazendo alguma maluquice com inteligência artificial, entre em contato com o Jomar. A gente sempre deixa o Instagram, o LinkedIn dele aqui no final do episódio, mas também pelo site do programa Inception, que é o programa de startups da NVIDIA, né? Então, nvidia.com/startups. Exato. Você já entra em contato, se cadastra lá, o Jomar vai ver a maluquice sua e falar, essa é uma maluquice legal para estar dentro do grupo, ou essa é uma maluquice que precisa evoluir um pouquinho mais, você já dá o caminho das pedras, né? Mas enfim, se você usa inteligência artificial no dia a dia, tá dado o caminho. É isso aí. Quais os benefícios de quem participa da Inception? Eu acho que o principal deles é os treinamentos gratuitos da NVIDIA, né? A gente não ensina ninguém a fazer IA, a gente ensina as pessoas a fazerem IA no estado da arte. E isso reduz demais o gap para adoção de tecnologia, que para as startups significa fazer mais com menos, mais rápido, com mais eficiência. E relacionamento, eu acho, para startup. Eu acho que relacionamento é muito importante, o matchmaking que a gente faz com grandes empresas e entre as startups, a gente consegue dar desconto de hardware, de software e também créditos de nuvem, que hoje podem chegar a $100 mil na AWS e a $350 mil no Google, que é mais do que suficiente para a startup tirar a ideia da cabeça e realmente começar a fazer o desenvolvimento de forma otimizada. Fora consultoria e troca de ideias com cérebros como esse, né? Jomar conhece tudo de inteligência artificial. E esse outro cérebro que é o nosso convidado da vez também, que é o professor Roberto Lotufo, que é CTO e co-founder da NeuralMind. Prazer ter o senhor com a gente, professor Roberto. Prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. Será um prazer poder compartilhar aqui um pouco a conversa com vocês. E o professor, ele é o quê? Eu esqueci. Ele é embaixador do DLI Ambassador da NVIDIA, né? E perto do professor eu não conheço nada de IA, não. Estou começando. Está começando, inclusive, o professor tem um caso muito legal que ele estava contando para mim, que o doutorado dele na década de 90 foi sobre carros autônomos. Agora, você imagina pensar carros autônomos na década de 90. E o senhor falou que você não achou que você não estaria vivo para ver o carro autônomo real nas ruas, hein? Tá aí. É verdade. O meu doutorado na Inglaterra, né, foi justamente com visão computacional, com processamento paralelo, e o tema era justamente identificar as linhas, né, da estrada, coisa que praticamente quase todo carro um pouco luxuoso tem ali um seguidor ele sempre dá um aviso se você saia da faixa, né? E eu lembro que na época brincava, né, que era para trazer o pessoal do pub, né, depois das 11 horas que fecha no pub, o carro autônomo iria trazer, né? E eu nunca imaginava que estaria vivo, né, para ver carro autônomo, né? Hoje tem aí nos Estados Unidos vários táxis, né, autônomos, que você pode realmente voltar do pub com um táxi autônomo. Então, a minha carreira toda, né, na visão computacional, você tinha que descobrir quais que eram as características mais importantes para você identificar uma pessoa, né? Eu lembro que um dos produtos que nós fizemos na época também foi um leitor de placa de carro, né? E na época era muito difícil. Hoje acho que quase todo estacionamento que você vai, ele consegue registrar sua placa de carro, né? E na época, para fazer isso, era uma coisa extremamente difícil. E hoje, com a IA generativa, né? É muito interessante que toda a minha carreira na Unicamp, quer dizer, todas as publicações que eu fiz, né, hoje estão praticamente obsoletas com o uso das redes, não quando o Deep Learning chegou, né, mas o Deep Learning, ele praticamente terminou toda a minha pesquisa que eu tinha antes de usar as redes convolucionais, né, e hoje com a IA generativa também está além, né, então hoje, por exemplo, a gente trabalha com
com imagens e texto, né? Então temos um dos desenvolvimentos que nós temos é justamente fazer a análise de raio-x de tórax usando sistemas com multimodalidade, né? Tanto a imagem como o texto, né? E eu não imaginava, né, que a IA generativa, né, eu sou como embaixador aí da NVIDIA, na Unicamp eu dou cursos de pós-graduação nessa área de reconhecimento de padrões, de inteligência artificial, desde 2020, né, e acompanhei, né, quer dizer, toda essa revolução que apareceu aí com a IA generativa, a gente acompanhava de tal modo que todo semestre o curso tinha que ser refeito praticamente em função dos avanços que acontece, até hoje acontece aí, quase que mensalmente, né? Tivemos agora, por exemplo, né, esse ano tivemos 2 grandes levas de melhorias dos LLMs, né? Com essa última semana aí do Google, né, colocando aí o Gemini, né, 3.0 aí, concorrendo, né, com várias as outras Big Techs aí, tanto a OpenAI como o Claude. Professor, só para dar um contexto para a galera, principalmente quem trabalha com visão computacional. Lá na década de 90 não existia nem o OpenCV ainda, né? Eu ia te perguntar isso, que equipamento você usava? Você botava uma câmera VHS na frente do carro? O que era aqui? Já era OpenCV? Então, o OpenCV foi logo no comecinho de 90, né? Na década de 90 foi. O meu doutorado foi de 86 a 90. Só pedir, o que é OpenCV? Esse eu não conheço. OpenCV é a maior biblioteca de visão computacional. Ah, tá. Open source que a gente tem hoje. São mais de 400 algoritmos, é o histórico de contribuições de pesquisa de uma infinidade de pessoas ao longo dos anos. A gente teve aqui no podcast um bate-papo com o Certface, o Alessandro Faria, Sim, que é o Cabelo, Tá. ele é Cabelo. desenvolvedor, contribuidor do OpenCV há mais de 10 anos, né? Então, Perfeito. mas aí, professor, foi no comecinho do OpenCV, né? Então, o OpenCV é a melhor biblioteca de Machine Learning, né? Então, ela não é de Deep Learning, daí o Deep Learning substituiu, né, o OpenCV para outras tarefas, né? Mas o Skitlearn foi até hoje é muito usado, né? Naquela época, quer dizer, a gente usava, eu desenvolvi uma placa de vídeo, né? E a gente trabalhava, na época, eram transputers. Transputers eram chips para processamento paralelo. Então, eu lembro que eu fiz um experimento que usava 32 CPUs em paralelo, né? Naquela época não existia ainda esses cartões gráficos da NVIDIA que permite processamento, multiplicação de matriz, processamento de imagem muito rápido, né? A gente usava aí processamento força bruta aí com esses chips, né? Conta um pouquinho da história da NeuralMind, que é a sua empresa hoje, né? Na verdade, ela é uma sequência de tudo isso que a gente está conversando, né? Tudo começou lá atrás, você como professor da Unicamp, diretor da agência de inovação da Unicamp de 2003 a 2013, e a NeuralMind surgiu nesse meio do caminho. Vamos fazer um histórico assim, né? Uma timeline assim, como chegamos até hoje? Então, eu fui convidado, né, para ser diretor da agência de inovação quando ela foi criada lá em 2003. E como diretor da agência, a gente cuidava, né, e hoje ela continua, de empreendedorismo, né, de propriedade intelectual, de inovação, né, ela estimula a inovação no ambiente universitário. E lá a gente fundou o próprio Parque Tecnológico, nós que fundamos, e a gente tinha muito contato com os ex-alunos, né, empresários, né, e a gente criava ali, nós criamos o grupo Unicamp Ventures, inclusive o Unicamp Ventures é um grupo, tivemos até esse ano um evento, a gente tem um evento anual com os ex-alunos, então temos alunos brilhantes como o do iFood, né, que é o Fabrício Bloise, temos o César Gon da CIT e vários outros, né, e então isso... Sem falar nos internacionais que ainda não estão aqui, né? Por exemplo, o Cristiano Amon, que é hoje o presidente, é o número 1 da Qualcomm global, né? Também veio da NVIDIA. Desculpa, também veio da Unicamp. Mas a Unicamp Ventures normalmente são as empresas, né? São chamadas filhas da Unicamp. Então, quais são as empresas, né, que são fundadas por ex-alunos da Unicamp, né? E nesse caso,
o iFood, né, é o maior caso de sucesso que nós temos, né? Mas com isso eu fiquei muito em contato com esses colegas, né, e muito inspirado, né? E quando eu estava com a oportunidade de me aposentar em 2017, eu tinha a oportunidade de continuar ali como professor colaborador, como ainda continuo, mas daí eu resolvi me aposentar para poder me dedicar e naquela época já estava ali, 2017, o Deep Learning já estava todo vapor, e eu queria aproveitar a oportunidade, né, porque foi uma ruptura, né, desde 2012, quando né, o Deep Learning de fato se popularizou, foi quando a NVIDIA viu que tinha uma oportunidade aí de virar, né, utilizar as placas gráficas, as GPUs, para a inteligência artificial, que foi em 2012. Então, em 2017, a gente inclusive já tínhamos ganho uma competição de detecção de fingerprint, para verificar a fraude em fingerprint. E daí eu convidei minha sócia, né, a Patrícia, que era meu braço direito na agência de inovação, ela que cuidava de toda a parte de gestão, parte de business, toda a parte de propriedade intelectual também. E daí nós dois fundamos a Neuromind em 2017. E a gente desenvolve hoje, a gente aproveita muito da IA generativa, né, para aumentar a eficiência operacional, né? Isso hoje o nosso carro-chefe. A gente tem, então, nós temos um contrato no TCU hoje, que foi um contrato que foi assinado foi em 2021, que foi assinado um contrato, foi uma licitação que eles fizeram de uma modalidade que é chamado de ETEC, né? É uma encomenda tecnológica. É uma encomenda, eles lançaram essa encomenda em 2020, e é uma encomenda para solicitar, ter um agente, né, de IA, para ajudar o auditor a analisar um processo que o TCU tem que verificar, né, quando tem uma denúncia, né, de uma compra que tem algum vício, alguma coisa assim. Então, esses processos têm que gerar um parecer para o aprovar o parecer, né, se está encaminhando a favor ou contrário àquela denúncia. E, na época, teve várias, era uma encomenda, que é um instrumento de inovação, né, e várias empresas entraram participando. O importante é que tinha que ter um risco tecnológico na encomenda, tá certo? Então, não tinha, né, naquela época, um agente para fazer isso. E nós participamos ali com umas 30 empresas, e todas grandes, e a gente já tinha lançado o Bertimbal. Talvez valha a pena a gente comentar, né, talvez o nascimento da Neuromind ali, que ela ficou muito conhecida, é o Bertimbal, que é um modelo de linguagem, né, que o Google fez, que chama BERT, e daí nós traduzimos ele, né, nós fizemos um pré-treino para o modelo para o português brasileiro, né, e aí demos fantasia de Bertimbal, e hoje é o modelo de linguagem que tem mais, o pessoal faz download na Hugging Face, né? E a própria Neuromind, ela passou a ficar muito conhecida por ter construído, né, o Bertimbal. E é interessante que na proposta que essa empresa, naquela época, lá em 2021, a proposta de todas as empresas era fazer justamente vários modelos em cima do Bertimbal, ou de modelos menores, porque na época ainda o GPT-3 estava começando a ser lançado, a gente já usava o GPT-3 em 2021, e ninguém usava, todos eles usavam o Bertimbal. E o que era interessante é que o pessoal do TCU ficou muito confuso em como fazer, porque assim, como que pode? Quer dizer, a empresa que lançou o Bertimbal não diz que não serve a solução usando o Bertimbal, mas sim usando um modelo único, que seria, no caso, tipo o modelo da OpenAI, né? Enquanto que todos os outros eram o modelo tradicional, né? Que ia usar, você fazia um pré-treino, tinha que ter datasets variados para cada caso. Para cada resumo que você faz do processo, você tem que ter um modelo específico, né?
enquanto que quando você usa a IA generativa, você não precisa, né? Você tem um modelo único, que é o LLM. E houve uma cisão muito grande no TCU, porque o pessoal achava que a solução nossa era muito arrojada e tinha um risco muito grande, porque ninguém fazia isso, enquanto que as outras soluções eram soluções mais tradicionais, né? Estavam mais sedimentadas na época, porém, todo mundo reconhecia também que, né, a gente acreditava que era muito mais fácil você ter um único LLM para uma conta do que você ter várias dezenas de modelos que você tem que manter vários datasets, vários parâmetros sintonizados, né? E no final nós ganhamos justamente por causa disso, por causa do ineditismo na época, que ninguém ainda tinha experiência de usar o LLM. Mas o que foi mais interessante foi o seguinte: isso foi, nós fomos selecionados, né? Isso está na internet, inclusive, até você busca lá no TCU, ETEC, você vai encontrar as justificativas como nós fomos selecionados. Mas daí o que aconteceu? Quando o contrato foi assinado, que foi comecinho de 2023, o que aconteceu? A OpenAI lançou o ChatGPT. E foi daí o momento que todo mundo percebeu que estava mais fácil para fazer. Então, o que aconteceu? Todo mundo achava que agora o problema tinha sido resolvido, né? E poderia não ter um risco tecnológico, que era a essência para o contrato ser assinado com a gente, né? Então, houve uma certa... Porque assim, sempre quando apareceu logo no ChatGPT, né, quando ele foi lançado, as pessoas se popularizaram muito, o pessoal ficou assim deslumbrado, né, e viu que achava que era possível fazer tudo, né, e ainda aquele modelo ainda era o 3, né, acho que nem o 3,5 era o GPT-3, que ainda era muito fraco. Mas no final nós fomos, né, nós conseguimos mostrar que ainda tinha muito risco para conseguir fazer o que hoje nós temos, né? Hoje nós temos um sistema, né? Chama Assertia, é um modelo já está sendo usado por auditores do TCU, que é para auxiliar, né? Fazer esse parecer que vai para o ministro, que normalmente demora da ordem de ano para se fazer ou mais, para você fazer um parecer desse, porque você tem que analisar muitos documentos, vários sistemas de compras, assim por diante. Enquanto que agora com a CERT ele consegue fazer em um dia, né? Então é um benefício enorme, e é um projeto aí que a gente tem muito orgulho, né? E a gente ele tem ainda mais um ano, agora nós estamos numa fase de passar ele para ser usado diretamente. Hoje ele está usando, vamos dizer, a nossa nuvem, né? Junto com o TCU, mas agora a gente está passando para que ele seja de fato implantado totalmente no TCU, né? Você tem alguns outros casos legais também, eu estava vendo no site de vocês, você comentou do Assertia, mas tem o Sofia e tem o Jurema. Vamos falar sobre os outros dois também? Perfeito. Então, o Sofia esse já foi um edital da FINEP, que foi um edital para o governo, né? Então, o que eles fazem? A FINEP fez um projeto muito interessante, esse edital. Ele fez duas levas do edital, e que eles procuram órgãos de governo que gostariam de ter uma solução de IA, né? E depois eles fazem os vários desafios, tá certo? E daí nós fomos selecionados desse desafio que a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a ANS, ela fez, ele é meio parecido com o Assertia do TCU. Quer dizer, quando um beneficiário ele tem uma reclamação do seu plano de saúde, o que ele faz? Ele tem que preencher lá uma NIP. Então ele fala que ele não foi reembolsado por um dado procedimento, alguma coisa assim, viu? E daí tem um analista da ANS, essa reclamação é enviada para a operadora de saúde, que tem lá um prazo para dar uma resposta. E daí o analista tem que verificar quem que tem razão, se é o beneficiário que está reclamando uma coisa que ele não tem direito, ou se foi a operadora que deixou de atender o usuário. E esse é um processo que daí ele é mais simples do que o do TCU, né? Ele não demora uma semana para ser feito, ele demora talvez meia hora, uma hora, dependendo do caso.
Mas só que eles têm uma quantidade enorme desses casos, né? E uma variedade, uma diversidade muito grande. Então, nesse também nós temos aí um assistente de IA que consegue fazer, né, analisar tantos casos que são casos que a gente chama mais administrativos, como os casos de procedimentos, para verificar se o procedimento está ou não enquadrado. Esse também nós estamos terminando, e estamos justamente na fase, ele já está sendo usado pelos analistas da ANS, e ele está agora sendo passado para eles usarem definitivamente, usando a infraestrutura deles, né? São 2 projetos governamentais que a gente tem muito orgulho, e tanto o pessoal do TCU como o pessoal da ANS nós estamos gostando muito desse relacionamento com eles. Deixa eu falar do Jurema. Assim como a gente tem o Bertimbau, que a gente conhece do Bertimbau, a gente daí também submeteu um projeto da FINEP para fazer um modelo, fazer um pré-treino de um modelo, né, de um LLM na área do jurídico brasileiro, né? Sabemos que no Brasil a gente tem aí quantidade de leis, de mudanças, né, é enorme, né? Acho que é um dos países que mais tem variedade na legislação, e a gente precisa que tenhamos, né, LLMs que sejam capazes de interpretar a lei brasileira, né, e tanto o português como o jurídico brasileiro. E aí nós submetemos, né, um projeto que fomos selecionados em parceria com o Escavador, e a gente vai é um projeto de 3 anos, e o que a gente fez inicialmente foi um modelo que a gente deu o nome de Jurema, né? O Jurema vem de jurídico, e a Jurema é uma ave brasileira com raízes muito, né, do Nordeste, que consegue muito resiliência ao clima, e com raízes muito prolongadas. Então nós vamos criar uma família, né, de modelos chamados Jurema, e o primeiro modelo que nós fizemos foi o modelo de 7 bilhões de parâmetros, né? Nós pegamos um outro modelo e fizemos um ajuste fino com os datasets que já o Escavador já tinha, e com isso nós lançamos, há uns 4 meses atrás, o Jurema de 7 bilhões. O que nós fizemos, nós comparamos ele com a prova, e conseguimos, o modelo lá de 7B, ele ganha de todos os modelos, né, da prova OAB, que são menores de que 32 bilhões. Então nós conseguimos fazer um ajuste muito bem eficiente, tivemos um feedback muito bom de vários órgãos de governo, várias universidades que fizeram o download. Ele é um modelo aberto, então as pessoas podem usar, podem testar, e a gente continua agora trabalhando numa família, né, de modelos do Jurema, e agora a gente está aí preparando datasets mais curados, datasets maiores, para a gente conseguir fazer um modelo com maior capacidade. Professor, qual a demanda de infraestrutura hoje para o desenvolvimento desses projetos? Então, esses projetos são onde entra a NVIDIA, né? Então, né, as GPUs, né, que cada vez que são lançadas, elas são super necessárias, né? A gente já tinha por exemplo, uma 3090, né, que a gente trabalhava localmente, conseguia fazer alguns projetos pequenos, tá certo? Outra coisa que nós fizemos também foi um buscador, né? Antes de aparecer os LLMs, nós fizemos um buscador utilizando o modelo de linguagem, que foi o Neurosearch. E o Neurosearch é um modelo de 2 bilhões de parâmetros. Só para ter um pouco de contexto, né? Então, quando nós fizemos o Bertimbau tinha ali 300 milhões de parâmetros, né? Já era uma coisa enorme, ficamos uma semana fazendo treino. Daí, o Neurosearch, nós fizemos um modelo para fazer buscas, né? A gente não tinha, os modelos de embedding naquela época não eram bons, né? E a gente fez um modelo que a gente chamou de Neurosearch, e com 2 bilhões de parâmetros. E até hoje é um modelo para português, ele ganha dos embeddings da OpenAI, do modelo usando a língua portuguesa. E para fazer, então você estava perguntando a questão da computação, né, necessária. Então, quando nós fizemos o Bertimbau,
Ali a gente estava usando, foi uma placa, agora esqueci, não é uma 3090, foi um pouco antes, é uma Titan, né, uma Titan X, que era voltada para processamento de texto. Depois, no projeto do Neurosearch, a gente já usamos o 3090 também junto, e daí conseguimos um projeto com a FAPESP para compramos uma A100. Né? A A100 já era uma computação aí de 4 anos atrás, né? Estava muito boa, e agora com a Jurema nós estamos com duas H100. Né? Então, ela não é suficiente, né? A gente também utiliza uma parceria que a gente tem com a UFG, que eles têm lá uma plataforma muito grande agora, tanto com os H100, eles têm os A100, os H100 e os H200, né? Então, quando você fala de modelos de LLM, o céu é o limite, né? Quer dizer, quanto mais GPU você tem, você vai usar todas elas, né? Então, é bem complicado, né? O grande limite, por que são as Big Techs que conseguem fazer os grandes modelos, né? É por causa do dinheiro que se precisa para ter tanta computação paralela simultaneamente, né? Quando você está falando desses modelos também, assim, como são modelos específicos, você tem que trabalhar muito guarda-reio também, né? Então, como que você está olhando para esse lado? Então, essa questão do guardrail só explicando o que é, né? Quer dizer, você tem que tomar cuidado para que ele não seja mal usado, né? Quer dizer, se a pessoa tiver fazer alguma coisa, alguma pergunta ou alguma coisa que não deveria ser, né? Por exemplo, a gente temos aí no Brasil a questão da LGPD, né? Quer dizer, você tem que estar muito cuidado para você não identificar as pessoas, não ter o CPF, não ter o endereço, assim por diante. Então, você tem que estar fazendo justamente, nós colocamos o 7B, o Jurema 7B disponível, né, para as pessoas usarem, é um chatbot, como se fosse o chat GPT, e daí o guardrail são técnicas que você coloca uma camadinha para evitar que a pessoa faça perguntas sobre isso, né, falar sobre a pessoa, pedir documentos pessoais, assim por diante, né? Então, isso aí tem a própria NVIDIA, né? Ela tem um kit muito bom de guardrails que dá para você utilizar. Você não precisa treinar, ela já está treinado e a gente aproveita essas ferramentas que a NVIDIA oferece, né? Mas quando você vai falar na parte de fazer um pré-treino, daí a necessidade de computação paralela, né, com essas GPUs é enorme, né? Só respondendo um pouquinho a pergunta que você comentou antes, né? E na Neuromind hoje nós temos ali duas H100s que a gente e mais alguns equipamentos que a gente também utiliza da UFG. E eu acho que para projetos como esse que vocês desenvolvem, né, a montagem do dataset é crucial, né? Sim. Hoje nós estamos justamente montando o dataset, né, para fazer, porque nós fizemos esse ajuste fino, né, a gente já tinha, com o escavador tinha um dataset que aproveitou e a gente conseguiu melhorar muito, né, o Jurema para trabalhar na OAB, e agora nós estamos criando os datasets, tanto para o português, né, e como para o jurídico. Então, aí nesse caso, é um problema, é o grande segredo, né? O grande, não só o segredo, mas o grande trabalho que você tem para fazer um bom LLM, e a ideia é, você não vai competir, né, em termos de tamanho de LLM com as Big Techs, mas você consegue competir com a qualidade. Então, e essa qualidade, ela sai do dataset. Então, a curadoria do dataset, né, quer dizer, você garantir que ali naquele dataset não tem nenhum texto ruim, né, nenhum texto que atrapalhe, né, a máquina a aprender a linguagem e o jurídico. Então, nós estamos usando bastante teses, né, na área jurídica, de várias universidades que são, né, teses open source, e junto com vários outros textos, mas você está totalmente correto, né? O dataset é onde a gente passa mais tempo, inclusive fazendo datasets sintéticos, né? Como que você faz dataset sintético? Você usa textos, né, que estão disponíveis, mas daí você faz, né, pede para um outro LLM fazer perguntas, extraírem perguntas e respostas em cima daqueles textos, né? Então, com isso você cria mais textos, e é importante que os textos que vocês estão criando sejam textos de qualidade, né? Eles sejam coerentes, né? E esse é o grande desafio.
principalmente pelo tamanho. Você tem que ter a quantidade de palavras que você precisa de um dataset desse, é da ordem aí de bilhões, né, centenas de bilhões, trilhões, né, se você conseguir trilhões seria ótimo, a gente não consegue ter da ordem de trilhões de palavras, né, a gente consegue ter centenas de milhões, de bilhões de palavras para fazer os datasets. Professor, a gente está caminhando para o final da nossa conversa, mas assim, eu acho muito legal a gente ter falado aqui, principalmente do uso da IA generativa para a área jurídica, né? Você contou o case do TCU aí, mas eu sei que o senhor tem trabalhado mais nessa linha e a tecnologia já tá te permitindo entregar coisas ainda mais avançadas do que aquilo que a gente tem falado até agora, né? Como tem sido assim essa evolução do uso de IA generativa dentro do jurídico? Então, a gente tem um caso, que é um caso que a gente tem até hoje, que nós começamos em 2018. Então, em 2018, ainda a gente estava longe da IA Gil. Então, o caso lá que o nosso cliente pediu é que eles precisam fazer análise de muitos documentos, né, mensalmente, e extrair informações de contratos, de matrículas de imóveis, e essas informações precisam ser... Quando você pega um documento tipo matrícula de imóveis, cada cartório escreve de um jeito, né? Cada cartório tem um formato, tem marcas de escrever, então tem assinatura, tem carimbo, é super difícil. E na época, quando nós começamos a fazer esse projeto, esse produto, a gente não acreditava que seria possível fazer sem a ajuda de uma pessoa humana para depois validar, anotar, porque a gente sempre achou, a gente já usava o Bertinbal para extrair essas informações, mas a qualidade do resultado não era suficiente. Então o sistema foi todo feito em torno de uma anotação que era necessário, a gente automatizava a extração das informações, colocava no formulário ao lado do texto original, e depois uma outra pessoa ficava ali olhando, conferindo se todas as informações que estavam lá estavam corretas. Então, por exemplo, numa matrícula você quer saber quem que é o proprietário final, você quer saber se tem algum empréstimo associado ao imóvel, assim por diante. E daí quando surgiu, né, a IA generativa ali, né, em 2021, 2022, aí nós começamos a juntar. Não, agora a gente vai usar a IA generativa para ser um revisor, né? Então a gente tinha um método ali do Bertinbal, e aí botamos a IA generativa para ser um revisor. Porém, o que aconteceu agora nesse começo de ano, eles vieram com uma demanda maior ainda, falaram assim, agora nós vamos precisar gerar muito mais textos, muito mais documentos, vamos precisar analisar, e nós não vamos ter como ter uma pessoa para validar. E perguntar, você acha que hoje é possível a gente ter um sistema que não precisa de um revisor? Então, e hoje é essa que nós estamos fazendo, hoje, né, a gente consegue fazer, então nós estamos chamando aí uma nova geração do produto, utilizando IA generativa, para extrair todas as informações relevantes dos documentos, sem necessidade de ter uma pessoa que faça a revisão, né? Que é um trabalho, porque assim, quando a pessoa dessa faz uma revisão, o documento é muito complexo e ela não consegue ficar com foco. Depois que ela passa de umas 4, 5 documentos, ela começa, né, ela perde a concentração, né? E hoje nós estamos conseguindo ter um resultado, não só em termos de tempo de processamento, que a gente consegue processar muito rápido já, mas principalmente também na qualidade. Então a gente está tendo um resultado que traz uma qualidade maior do que a anotação do ser humano, né? Então isso aí era uma coisa também que a gente lá em 2018 a gente não imaginava que ia chegar tão rápido, ser possível fazer isso, né? E hoje nosso produto já está com essa qualidade acima do que o ser humano. É algo cada vez mais comum, né, Gilmar? Sim, sempre. Sempre crescendo cada vez mais. E é interessante porque acho que o desenvolvimento, além de ser mais preciso, é mais rápido também, né, professor, com essas tecnologias? Então, eu acho que nesse caso, acho que é até interessante fazer um paralelo, no caso, por exemplo, do TCU, com esse caso que a gente tem desses documentos. Você percebe que ali, esses documentos, é um trabalho assim, insano de você ficar fazendo um trabalho repetitivo, que você tem que processar ali
50 mil documentos por mês para você revisar e ver se está certo, ver se está errado, né? Então dá para você automatizar e ele vai ficar melhor que o do ser humano. Agora, já no TCU é o contrário, né? No TCU, ali, a nossa abordagem é totalmente diferente. A gente não acha que a gente vai substituir o auditor, né? O que a gente está trazendo é trazendo informações para ele tomar a decisão, né? Então, isso que é muito importante. E é por isso que o TCU está querendo lá. Não é porque ela não quer ter mais auditor. O que ela quer é que o auditor não só possa fazer melhor, com mais qualidade, com mais consistência, né? O nosso sistema lá, por exemplo, ele consegue verificar o que a gente chama lá de jurisprudência, verificar se o parecer que ele está dando ali é compatível com os pareceres que foram dados anteriormente, né? Enfim, baseado em pareceres antigos. Então, a ideia não é que a IA ela é um assistente do auditor, né? Então, com isso, o que a gente percebe é que o auditor consegue fazer mais rápido, mas também ele consegue fazer com mais qualidade, né? O que é interessante, a gente usa ali o sistema de multi-agentes, e que você pode fazer o que a gente chama ali de uma conversa dialética, né? Você pode usar um agente para ele simular que ele está defendendo o caso, e quais são os argumentos que ele usa para ser favorável, e você põe um outro agente para ser contrário ao caso, né? E ele também vai usar os argumentos para ser contrário. Com isso, o auditor ele tem muito mais, né? É como se ele estivesse olhando quase um julgamento, quem está falando de um lado, quem está falando de outro, e ele toma uma decisão, né? Então ele tem muito mais riquezas. O LLM ajuda, a IA generativa ajuda também a ter mais informações que ele ali sozinho, ou ele só, sem essa ajuda, ele seria capaz de fazer. Perfeito. Bom, a gente está caminhando para o final da nossa conversa aqui. Mais algum último ponto, Jomar? Não, acho que é isso. É mais um exemplo de como a gente consegue desenvolver localmente no Brasil tecnologia para resolver problema nosso, né? O caso da legislação é muito específico. Do Brasil. Não dá para você pegar nada de fora e trazer. Essa história de jurisprudência, então, é uma complexidade enorme em todo o sistema judiciário, né? Não é só ver a lei, é ver como ela já foi julgada antes. E é impressionante ver esse tipo de ferramenta, de fato, ajudando a gente a ter mais eficiência na justiça brasileira, né? Com certeza. Bom, se você quiser ter mais acesso, né, tirar mais dúvidas, conversar com o pessoal aqui, LinkedIn, tanto do professor Roberto Lotufo quanto do Jomar, estão aqui do lado. Só entrar em contato, o pessoal sempre responde. Deixo também os links aqui da NVIDIA, do projeto Inception, que a gente falou aqui no começo. Se você tem uma ideia maluca, digamos assim, e queira participar aí do projeto Inception para ter alguns benefícios, o caminho é esse cara que está aqui do meu lado. A gente está deixando o link. Mas agradeço demais aqui a presença do professor Roberto Lotufo, que é CTO e co-founder da NeuralMind, também do Jomar Silva. Prazer falar com vocês. Obrigado, professor, pela presença, pela conversa, pelos insights. Eu agradeço. Valeu demais e até o próximo episódio.